Oi pessoal, o Momento Baby Be Free de hoje vai falar sobre os primeiros cuidados com a pele do bebê. Aquela pele tão fininha, né, tão delicada, e tem alguns cuidados que a gente precisa tomar para que a pele se mantenha saudável. E aqui comigo para falar sobre esse assunto hoje tá a médica pediatra fora da caixa e fundadora da amamentação científica, a doutora Flávia Scheidauer. É um prazer ter você aqui, doutora, falando sobre os primeiros cuidados com o bebê. A doutora que me ajudou lá no começo, né, com a Maria Antônia, 3 anos e meio quase, a cuidar, né, porque é tudo novo, né, mãe de primeira viagem é tudo novo, a gente não sabe direito o que fazer, mamãe e papai meio perdidos aí, e a doutora está aqui para nos ajudar hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite por estar aqui com vocês. Realmente, né, a gente recebe muita informação, o mercado da maternidade cresceu muito, então todo mundo quer oferecer alguma coisa para essas famílias, mas a gente precisa ter alguns cuidados iniciais com a pele do bebê para que a gente não tenha dor de cabeça, né? Isso. Primeira coisa, o que a doutora, por onde começar mesmo ali, né? Na questão de troca de fraldas, né? Uma fralda de qualidade, lencinho umedecido pode desde o início, né? O ideal no primeiro dia ali é com algodão. O que a doutora indica, assim? Como cuidar desse bebê tão indefeso que está chegando ao mundo, nascendo um bebê e nascendo uma família junto? Primeira coisa, fazer o pele a pele, já começa no cuidado. Por quê? Porque a gente precisa fazer a colonização da pele do bebê com bactérias maternas. Então, nasceu o bebê, leva ele para a mãe, fica com 1 hora no colo. Aquele vernix caseoso, aquela massinha que nasce junto para o bebê, ela não deve ser retirada. A gente precisa deixar que o vernix seja absorvido pela pele do bebê, porque ele é extremamente protetor. Nos primeiros dias lá na maternidade, evitar o uso do lenço umedecido, mas realmente uma fralda de qualidade é importante. Porque o bebê não está acostumado, a pele do bebê não está acostumada com qualquer tecido. Então a gente precisa de material de qualidade quando a gente escolhe uma fralda. No início a gente prefere o algodão e água morna. A pomada de assadura a gente preferentemente usa sempre óxido de zinco puro e evitar que tenha antibiótico, corticoide ou antifúngico, a conhecida nistatina, porque isso muda a flora bacteriana do bebê. E alguns cuidados, principalmente no inverno, em relação à temperatura da água, evitar uma temperatura muito quente, acima de 37, 38 graus, porque resseca mais a pele do bebê. Então é melhor que a gente esquente o ambiente e deixe a água numa temperatura em torno de 36 graus do que uma água um pouco mais quente. E após o banho, é sempre importante a hidratação a partir da primeira semana de vida, com um hidratante próprio para bebê, hipoalergênico, sem cheiro, sem cor. Isso é importantíssimo. A gente fala na questão da água, a doutora citou aí, né? E também em relação aos tecidos. A minha pequena, por exemplo, a Eduarda Maria, logo que ela nasceu, era um período aí de frio e a gente colocava aquela roupinha térmica. E ela começou a apresentar muitas bolinhas no corpo. E aí a orientação foi colocar o algodão para ter o contato com a pele, né? Ele, acho que é indicado para todos, assim, doutora, a questão do algodão. O melhor tecido em contato com a pele do bebê realmente seria o algodão. Eu vou dizer, para mim, o terror das roupas é aquelas saídas de maternidade que a gente ganha de presente da família, que é com aquela linha sintética, que antigamente ainda era lã, mas hoje é uma mistura sintética. Primeiro, porque ela é difícil de colocar, ela não é confortável para o bebê. Então, a roupa mais simples, aquele tip top de algodão, ou aquela roupinha que é a blusinha e a calça, nem precisa ser o body, que seja de algodão, tem que ser a primeira camada de roupa. Essas roupas de tecido sintético, elas podem ser colocadas por cima, desde que a gola seja de algodão, porque senão vai causar dermatite irritativa bem naquela dobra do pescoço que a gente não consegue limpar muitas vezes direito e tratar. Vai ser sempre assim? Não vai ser sempre assim, gente. Geralmente, os primeiros 6 meses de vida, a pele do bebê é um pouco mais sensível, principalmente para quem tem tom de pele muito branco, ou para quem já tem história de alergia na família a produtos, ou alergia alimentar, ou mesmo rinite e asma, que já tem uma pele mais atópica. Então, esses bebês a gente tem que cuidar mais. Vai ter bebê que você pode vestir ele de qualquer forma que ele nunca vai ter reação.
Mas vai ter bebê que se tu botar a roupa do lado dele, ele já começa a empelotar. Então a gente precisa ver qual é o tipo de bebê, dependendo do que eu tenho de componente genético na minha família, né? E eu, por exemplo, uma experiência pessoal, a minha filha usava uma marca de fralda muito famosa, que eu colocava, parecia que ia cair a pele dela de tanta alergia. Então, às vezes, a gente pensa, mas essa marca famosa é boa. E não é. Então, a gente precisa estruturar. O tecido da fralda, ele não pode ter aquele brilho plástico. Geralmente, precisa ser um tecido que, ao toque, assim, a gente perceba que é tecido um pouquinho, sabe? Mas não plástico. Que as dobrinhas ali sejam também de um material um pouco mais poroso. Claro. Inclusive, assim, não é fazendo propaganda da marca de fralda, né? Que está nos patrocinando aqui. Mas essa fralda é uma fralda realmente muito boa e que os meus pacientes acabam sempre usando quando eles têm dificuldade de encontrar uma marca de fralda adequada, porque sempre faz alguma reação alérgica ali na dobrinha. E a Baby Bee realmente tem uma característica bem bacana, assim, de conseguir fazer com que esses bebês parem de ter a dermatite de contato. E também nos pacientes, né, que têm alergia à proteína do leite, eles têm uma boa resposta à marca da Baby Bee. Que bom, a gente fica muito feliz mesmo com o que a doutora comentou, porque realmente a fralda, ela é diferenciada. A Baby Bee se preocupa muito na qualidade de vida do bebê e de toda a família, consequentemente. Todo mundo quer ver o bebê saudável, o bebê feliz, né, sem uma dermatite, como a doutora comentou, e realmente a Baby Bee tem todo esse cuidado. E outra questão que a doutora falou, em relação também ali da fralda, é o cheiro, a fragrância também, né? Aquelas fraldas perfumadas, que tem muito cheiro, isso também pode causar algum tipo de irritação? Até perfume que a avó usa pode causar irritação no bebê. Por isso que quando um recém-nascido está na casa, nem a mãe, nem o pai, nem avós, nem tios devem chegar cheio de fragrância de qualquer tipo na roupa, porque o bebê pode reagir inclusive ao perfume do sabão em pó. Por isso que tinha aquela coisa dos antigos de querer lavar a roupinha do bebê com sabão de coco, vem por causa disso, do resíduo de produto químico que tinha nas roupas e causava alergia, e que talvez o sabão de coco naquela época era o que tinha menos detergente. Então nós precisamos cuidar desde o produto que vai ser colocado para lavar aquela roupinha na máquina, lavar ela de forma mais separada, né? Não porque precise, mas para a gente poder comprar um produto diferenciado para usar só naquela quantia de roupa. E também em relação a passar roupa, gente, nós estamos no século 21, ninguém passa roupa mais. Então não se apegue em passar roupa, mas sim usar um produto de qualidade, né? Mas desde que também você não seque a roupa no meio de um varal que fica lá no campo, né, gente? Se for zona rural, perto de galinheiro, de onde ficam as vaquinhas, aí nós temos que muitas vezes passar a roupa para queimar algum bichinho que fica ali. Mas na cidade, no apartamento, que lava a roupa na máquina e bota secar na secadora, a gente não precisa passar a ferro para que a roupa tenha uma qualidade. A gente precisa, sim, de produtos que não tenham cheiro, que sejam hipoalergênicos. E fora o trabalhão que dá a passar roupa, né, doutora? Eu ouvi tuas dicas sempre falo que isso aí a gente deixa para aquela pessoa que a gente menos gosta da família. Ou para quem deu a ideia, né, de que tem que passar todas as roupinhas do bebê. Ai, ótimo, pode começar então. Doutora, você falou ali, comentou do contato pele a pele com a mãe, né, que tem a hora dourada, logo depois que o bebê nasce. E geralmente a mãe é quem tem mais contato, né, com o bebê, acaba tendo por uma questão ali da amamentação depois, né, ao longo da primeira semana e tudo mais. Queria que você comentasse um pouquinho da importância do papai participar na hora do banho, por exemplo. Eu tinha muito medo que ele, né, deixasse cair talvez a bebê, só que é seguro, né, doutora, e faz bem para criança, para o bebê e também para o papai manter esse vínculo, criar esse vínculo, já que a mãe é quem está com o bebê a maior parte do tempo no colo. A construção do vínculo, né, entre os filhos e os pais, eles acontecem de uma forma diferente do que a alimentação, né? Então eles precisam ter momentos que sejam deles, né? Mas assim, no cuidado como um todo, né? Levar para passear, o bebê pode passear a partir do momento que sai da maternidade, desde que não seja para ir num casamento fechado ou no shopping, ao ar livre, para pegar um solzinho, o bebê pode sair a qualquer momento, isso pode ser uma tarefa do pai. Fazer entreter, fazer dormir, dar banho, brincar, todo o restante que não precise dar mama para amamentar, o pai
pode e deve fazer. E é uma construção que deve ser feita gradualmente com a família, uma vez que a nossa sociedade não cria o homem para o cuidado, né? Então, muitas vezes, esse homem não foi trabalhado na sua infância, o cuidar, mas não tem problema que a gente trabalha isso agora, o cuidar com o seu próprio filho, né? No início não vai sair bem feito como a gente gostaria, na terceira vez, quarta e aí engrena. Acho que é importante nós mulheres também abrirmos um pouco essa questão do perfeccionismo e querer que os homens façam do jeito que nós faríamos, porque senão a gente nunca vai conseguir o cuidado, a divisão do cuidado de forma igual. Então, precisa dar banho, que ele faça da melhor forma e tome as decisões de como deve ser feito esse banho. Claro que dentro do cuidado saudável e que essa criança não vai se afogar, né? Mas a gente já parte de um capacitismo de que o homem não é capaz de cuidar. Mas então a gente primeiro tem que entender que o meu jeito feminino de cuidar talvez não seja o jeito masculino de cuidar. Mas o cuidado como um todo, ele pode ser similar. Mas a forma de ser feita vai ser diferente. Então acho que nós mulheres temos que desprender um pouco de querer que ele faça como nós faríamos. Se você dá uma tarefa para o pai da criança fazer, deixa que ele faça e acha a resolução do problema e faça da forma que ele achar melhor. E evitar ficar controlando essa situação. Porque senão vai acabar que ele não vai querer mais fazer, porque toda vez que ele faz, ele é muito criticado. Então, larga para o universo, como eu digo. Se pede alguma coisa, deixa ele fazer, mas ele vai fazer do jeito dele. E a gente só supervisiona para ver se a criança sobrevive. Vamos confiar, né? Essa é boa, doutora. É mais ou menos por aí. É que a gente quer deixar a cria embaixo da nossa asa, né? A gente quer proteger o tempo inteiro. É difícil para as mães, né? A gente tem esse instinto, né, doutora? Mas eu acho que sim, abrir, né, para o papai e permitir isso é uma construção também, né? Não é fácil para as mamães que querem dominar. Só que aí depois do primeiro filho, doutora, eu vou te confessar, vem o segundo e a gente larga mais. Acho que quando vem terceiro, quarto, aí sim, aí é o pai direto, só não amamenta. Sim, é verdade. Mas legal, legal. Obrigada, viu, doutora, mais uma vez, pelas tuas contribuições, pela tua ajuda, né? A gente poder construir uma sociedade um pouquinho melhor, com visões mais leves, né? Diferentes, assim, do que a gente tinha antigamente. Então, aos poucos que isso venha mudando, né? Essa questão da participação do pai, da participação da família, né? Da rede de apoio, acho que tudo isso é muito importante para a construção de um ser, né? De um ser humano, que a missão não é fácil, mas é possível sim, né, doutora? Sim, a gente precisa entender que dedicar tempo e amor a uma criança nunca dá errado. O que dá errado muitas vezes é a negligência, a falta de afeto, o castigo físico. São crianças que vão ter cicatrizes psíquicas para o resto de uma vida. Então, se você que está criando seu filho com amor, com respeito, né, com dignidade, não dê atenção para aquelas pessoas que dizem que você está criando seu filho sem limite, sem isso, sem aquilo. No futuro, nós já estamos vendo agora quem está certo, no sentido de que criando com amor nunca dá errado. Então, a única coisa que a gente precisa entender é que a criança é um ser humano, que ela tem um processo de aprendizado, que ela não tem maturidade emocional como nós adultos e que ela precisa de tempo para organizar os seus pensamentos e seus sentimentos. E com a nossa ajuda, com certeza, né, incluindo valores e questões assim próprias, né, da dignidade humana, não tem como dar errado. Uma criança que tem pais amorosos e atentos vai saber que ela importa, que ela tem valor e ela também valoriza o outro e o planeta como um todo. Eu agradeço mais uma vez o convite. Que legal, doutora. Obrigada. Obrigada mesmo pelos ensinamentos, viu? Até a próxima, pessoal.